Oi, gente, bem-vindo ao primeiro episódio do Pod em Casa. A gente resolveu se reunir e fazer esse projeto de podcast para comemorar os 4 anos do nosso empreendedorismo. E se tiver a participação de vocês, se tiver bastante interação, a gente pode até fazer outros podcasts. Mas a gente vai começar falando com vocês um pouquinho da nossa história, como que a gente resolveu empreender e também responder as dúvidas que vocês mandaram para a gente. Isso. Eu sou Cássia, contadora, para quem não me conhece, né? Prazer, meu nome é Karina, eu sou psicóloga, para quem ainda não me viu, não me conhece. E eu sou a Carmen, eu trabalho como advogada. E a gente fez umas perguntas no Instagram, né, meninas? E o pessoal mandou várias dúvidas. E aqui, ó, começando com a primeira participação, a primeira pergunta foi: o que te motivou a empreender e por que decidiram iniciar juntas? Bom, responder essa pergunta remete a uma história muito longa até, né, sobre como eu fui motivada a empreender. Vou tentar resumir ao máximo. Então eu lembro que foi mesmo falta de opção. Então eu já estava na minha carreira, né, profissional, muito estagnada, não me desenvolvia, então já não estava mais feliz. E graças a Deus as minhas escolhas eu sempre pude escolher, se sentir feliz com o que eu fazia. E quando não fazia mais sentido para mim, aí começou a ficar estranho. Eu comecei a ter que tomar uma decisão diferente. E aí mais o medo, né, muitas coisas não me permitiam. E aí minha mãe, que já passava por um tratamento de câncer, né, precisou da gente, precisou da gente estar mais próxima, ajudando ela. Então isso que me deu coragem, que me deu força para decidir a tomar essa decisão de empreender. E aí, como, né, toda decisão, teve toda uma preparação para eu conseguir tomar isso da melhor forma possível, né, sair do meu trabalho. E também a oportunidade de, quando isso aconteceu, a gente estar juntas, todas eram autônomas, todas estavam podendo conversar, então a gente se viu como se fosse algo de Deus mesmo pra gente, um projeto, um carinho de Deus para nós começarmos juntos. Foi assim que eu me senti. E o legal, né, foi quando a primeira saída do emprego foi a Karina, né, Karina? Sim, no sentido de CLT, você fala. Eu saí mais no sentido de cuidar da mãe, né? Não sei se a Reca está falando sobre. Eu trabalhava CLT e aí a mãe ficou doente e aí eu precisei escolher entre a minha carreira e cuidar da mãe. Que eu era estagiária na época e foi isso que eu decidi. Então eu fiquei um bom tempo assim sem trabalho, assim, nem CLT, nem empreendedorismo. Fiquei mais ali dentro de casa, fazendo comida, cuidando da mãe, né, indo no médico. E aí eu fiquei um tempinho assim sem trabalho, né? E é até interessante isso que as pessoas às vezes me perguntam. Eu tenho até uma pergunta aqui, né? O que o empreendedorismo sempre foi uma decisão dentro da profissão de vocês? Ou vocês já planejaram trabalhar CLT, mas optaram, né, pelo empreendedorismo? Essa pergunta é interessante nesse contexto que para mim foi bem pessoal, né? O empreender. Né? Não foi uma opção assim, no sentido de planejamento de carreira, né? Eu estava nesse tempo em casa, cuidando da minha mãe, sem trabalho, e eu me formei na faculdade, e aí eu lembro que as meninas começaram, né? A Cássia saiu do trabalho, foi pedir demissão para ter flexibilidade de horário, e ela me convidou, falou assim: Karina, a gente vai abrir o nosso negócio, a gente está pensando, né, Carmen? Estamos pensando de você ter uma salinha. Então eu nem planejei assim empreender, falar assim: gente, olha, eu tenho esse planejamento, eu gostaria de fazer isso. Foi eu falo que foi uma oportunidade que apareceu para mim e eu abracei. E na realidade eu nem sabia o que era empreender, né? Isso que é interessante pensar, né? A gente foi descobrindo na prática. Na realidade, até na nossa família não era algo assim. A nossa mãe era empreendedora, hoje a gente sabe o quanto ela era empreendedora, mas a gente nunca deu valor, né? A gente sempre achou assim, a gente queria estudar, ter uma profissão, ter uma carreira, e que empreender foi quase que perder esse tempo, né? Porque minha mãe, coitada, ela empreendia com muito, vendendo coisas Avon, tudo, mas no sentido de que ela não tinha uma oportunidade, não tinha uma visão assim que ela pudesse seguir com isso e a gente apoiar. Foi muito sozinha, e aí agora que a gente tem entendido como ela era empreendedora, a gente não sabia. Eu lembro que quando eu comecei a pensar em sair do meu emprego, eu estava trabalhando no escritório, e aí eu queria muito sair, porque já não aguentava mais ficar lá. E aí eu saí a primeira vez, e aí eu vi que não deu certo. Comecei a tentar advogar sozinha e vi que não deu certo, e aí eu voltei a trabalhar de novo.
Eu lembro até hoje, quando a Cássia me chamou para empreender, ela falou, Carmen, essa é meu trabalho, e eu tenho que pedir demissão, então até a gente conversou, né? Então você mandou um e-mail para o seu chefe e tudo mais. E foi bem assim um momento que eu também estava nesse sentimento de querer começar a empreender, querer começar a fazer algo diferente, que eu não estava me sentindo muito presa no meu trabalho. E aí casou, eu senti que foi realmente uma resposta de Deus, assim, de realmente a gente começar a fazer algo. Nesse sentido, eu acho interessante porque assim, eu sempre pensei numa crença, né, o pessoal fala crença limitante, de que empreender não era pra mim. Né? A gente conversa sobre isso, né? A gente sempre teve essa sensação, não, eu vou trabalhar CLT porque esse é o formato que a minha personalidade, quem eu sou, mais se dá bem. E na realidade, a gente, pelo menos eu, né, tenho descoberto assim, o quanto empreender tem a ver comigo. É a nossa cara, né? Sim, nossa, é muito legal, né? Assim, você ter essa coisa, na verdade, né? Sim, eu tenho percebido isso, eu me descobri nessa questão do empreendedorismo, assim, existem coisas que dá pra gente melhorar dentro do que eu sou, né, como empreendedor, mas tem muita coisa que eu tô descobrindo que eu gosto, que faz sentido, que me motiva. Eu acho interessante pensar que, às vezes a gente pensa, não, empreender não é pra mim, porque eu tenho esse tipo de perfil, de personalidade, de jeito, e quando eu mesmo vi me jogada, né, eu até vou falar sobre isso, sobre a questão de o que eu aprendi nesse tempo, porque pra mim foi isso. Foi quando eu me percebi assim, eu estava empreendendo, né, não foi um planejamento. E aí quando eu me vi jogada assim, eu percebi que eu consigo me virar e dar conta e gostar, né, do que eu estou fazendo dentro do empreendedorismo, até por ele ser dinâmico. Coisa que no CLT às vezes eu vejo que é mais engessado, né? É uma coisa mais padronizada, ser mais limitado. Pra mim a chave assim que despertou, né, de abrir os olhos, foi o fato de realmente eu já ter construído, já ter uma experiência, já ter uma bagagem, ao ponto que eu queria fazer as coisas do meu jeito, entregar as coisas do jeito que eu estava vendo que deveria ser entregue, que a modernidade estava pedindo, e lá eu não estava conseguindo. Era muito engessado, muito padronizado, e aí eu percebi que o empreendedorismo permite isso, né? A gente entregar o que a gente acredita, um produto que a gente... A nossa essência, a nossa essência, uma missão, um propósito, algo que nos motiva mesmo a seguir. Isso é muito legal. E tem várias outras perguntas aqui que o pessoal fez. Tem uma que fala, qual foi o maior desafio do empreendedorismo? Alguém quer responder primeiro? Ou eu? Pode responder. A gente se planejado melhor para responder as perguntas, né? Mas assim, eu percebo que um desafio no empreendedorismo são vários, né? Vários desafios. Eu vejo sempre, quando você vence um desafio, aparecem os novos, né? Mas assim, no começo eu creio que um grande desafio, porque eu até pensei assim, a gente precisa de várias coisas para começar, então ter um planejamento financeiro, né? Realmente ter uma estrutura e tudo mais. Mas tudo isso pode ser conseguido aos poucos. Mas você precisa ter um pouco mais de coragem, né? Isso que eu percebi, isso não tem como. Você tentar empreender sem ter a coragem de falar, não, eu vou lá da minha cara, e se der errado, vai ser meu nome mesmo que vai estar ali na reta e eu vou fazer mesmo assim. Porque a pressão existe, né? É muita pressão quando você começa a empreender. Sim. Então você tem que ter coragem, pessoas que não vão acreditar em você e você tem que acreditar na sua caminhada. Pessoas que não sabem o que você está fazendo, eu percebi isso pra mim. Então você tem que se conhecer muito quando você é empreendedor. Pensei, nossa, os seus limites, as suas qualidades, os seus defeitos, porque você vai tendo, né, que mover com tudo isso e as pessoas não estão sabendo qual que é o que você está superando ali. E eu creio que esse foi o meu maior desafio pessoal, por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu achei que eu era muito insegura. Então quando eu me vi nessa situação de eu tinha que dar cara, eu tinha que ir lá mesmo fazer, era eu mesma, ir numa audiência, atender um cliente, sozinha, né, cara? Não é outra meu nome, sem nem me proteger. E quando eu trabalhava nos escritórios, qualquer coisa que acontecesse de errado, eu ia ter alguém para perguntar, sempre tive. Chamava alguém, pedia ajuda para alguém, agora não. Teria eu mesmo que pesquisar, teria eu mesmo que correr atrás, teria eu mesmo fazer acontecer. Então, assim, essa parte de insegurança acho que vem sendo muito para poder e continuo tendo, porque como eu falei, quando eu acho que já estou mais segura, aparece novos desafios e a coisa vai. E as vergonhas, né? Tem que entregar panfleto, falar de vendedor. Você, eu posso pegar panfleto, ó, Deus! Aí você escolhe, né? A questão do empreendedorismo
né? No início, assim, quando a gente começou, né, Cátia, que a gente não tinha cliente, eu já conversei com algumas outras psicólogas que elas já vieram com uma cartela assim, de pelo menos 2 clientes. Eu vim zerada de cliente. E aí quando a gente abriu aqui, a gente, nossa, como que a gente vai atrair, né, os clientes para nós, já que a gente não tem, eu não tinha convênio. Eu até tinha alguns que eu tinha começado um pouco antes, meio que gratuito, meio que para sentir o mercado, mas financeiramente não era o suporte, né? Então tinha que trabalhar muito até. E aí a gente pensou, né, vamos fazer esses panfletagens, né, e apesar da gente também saber sobre a rede social, mas vamos panfletar, fazer cartão e entregar. E é interessante que como a gente já tinha o tipo de investimento de montar o layout do lugar, a gente não tinha mais muito investimento para propaganda, né? E aí a gente foi, eu e a Cássia mesmo, assim, não tinha quem entregar, a gente foi entregando nos comércios, se apresentando, eu me lembro de ir nas escolas, me apresentar, oi, eu sou Karina, eu sou psicóloga, eu estou abrindo meu consultório aqui no Jardim Amanda. Isso foi interessante porque eu consegui até parceria que até hoje, né? Eu tenho parceria em escolas que foram frutos dessa panfletagem, assim. E foi o que as pessoas me falaram, olha, você foi a primeira psicóloga que veio aqui, que se apresentou, que disse sobre, né, sobre o seu consultório, e isso a gente gostou demais. Então, assim, foi um fruto que eu tive, né, nessa questão da panfletagem, uma história também engraçada, né, porque a própria pessoa que está nossa, você que é contadora? Sim, então, eu tô com um problema aqui na nota, já ia lá. Na hora do problema. Não, e fica até uma dica para os empreendedores, né? Porque se for um lado é a cara, o outro fazer panfletagem, eu tenho um trabalho para mostrar, às vezes o empreendedor fica com essa vergonha, né? De ir lá mostrar a cara. Eu percebo que até hoje eu preciso fazer coisas que às vezes é desconforto, é sair da sua zona de conforto mesmo. Porque você vai precisar se expor. Sim, é uma dica para quem está começando, né? Não é uma questão, tem até essa pergunta aqui, assim, ó, o que você falaria para quem quer começar? É interessante que no empreendedorismo, assim, pelo menos do meu ponto de vista, não é uma questão assim opcional, né? A gente está falando sobre coragem, sem segurança, enfrentar. A gente não tinha outra opção a não ser você mesmo ir lá e fazer, né? Então eu percebo que para as pessoas que querem empreender, às vezes a gente está falando sobre flexibilidade, liberdade, mas se você quiser chegar onde você quer, no seu objetivo, é interessante pensar que você não vai poder só fazer o que você gosta, né? Verdade. Isso é interessante, né? Então, para quem está começando, isso é importante. Às vezes a pessoa vai sair do CLT, no caso, para viver essa liberdade do empreendedorismo e acha que empreendedorismo é só fazer o que quer. E não é bem assim, né? Não, é verdade, né? É que o pessoal até brinca, né? Você não vai ter mais patrão. Na verdade, você vai ter mais chefes ainda. Todos os seus clientes vão ser seus chefes, né? Você vai ter mais chefes, mais gente para prestar conta. E eu não sei se faz sentido. Às vezes eu converso com o pessoal que trabalha em CLT, não querendo discriminar, né? Mas eu percebo que a mentalidade do empreendedor é outro. Então a gente não tem nem com quem culpar, né? Então assim, a gente fica, meu Deus, o país está ruim. No caso, até o caso da pandemia que a gente enfrentou, né? Acho que essa tem até uma pergunta aqui também que fizeram. As vendas do comércio, é bem sério, hein, pessoal? Vocês participaram com bastante seriedade. É verdade, a gente teve bastante participação. As vendas do comércio caíram muito. Qual a expectativa de vocês para o futuro em ano de eleição? Eita. Bom, e o que a gente pode dizer com relação a isso? Eu entendo que vai ser anos difíceis mesmo. A gente passou por uma situação que ninguém previa. Todo mundo aqui sentiu no seu negócio e realmente as pessoas estão com menos poder, né, de compras, com menos poder de contratação. Então, eu creio que quem for mais criativo vai continuar sendo exigido isso dos nossos negócios. Criatividade, aparecer. Hoje o marketing não é uma opção, ele tem que ser uma necessidade, porque você tem que atingir todo mundo. Quanto mais público, mais você atingir, você vai conseguir oferecer seu produto. E assim, o governo, para mim, você tem que entender da política, você tem que saber, exigir o que você quer, mas você não pode achar que é o governo que vai fazer alguma coisa pelo seu negócio. Então, não é ele que vai determinar como vai ser seu negócio. Eu tenho seguido assim, muito trabalho, tentando ver aí o que os nossos clientes estão querendo, das modernidades, das coisas, para a gente tentar passar por essa fase. E eu penso que quando tem realmente aquela frase, o bom dinheiro se cria quando o mar está agitado.
eu creio que a gente vai estar com mais experiência, mais forte, né? Não sei se é assim que acontece também para. Então, me veio uma coisa na mente aqui, queria até que a Karina falasse um pouco sobre isso. Porque você falou assim, gente, essa pandemia, crise financeira, o poder de compra dos clientes diminuiu. E assim, o que eu percebo? Que a gente está trabalhando em 3 áreas completamente diferentes. A minha área e a sua, ela ainda é uma área que a pessoa às vezes tem uma necessidade que ela não tem como correr. Quando a pessoa abre uma empresa, ela precisa de um contador. A pessoa está com um problema na justiça, ela precisa de um advogado. Mas a Karina, às vezes a pessoa corta justamente o psicólogo, né? Tá aquela crise financeira absurda, a pessoa vai fazer o quê? Para de ir no psicólogo. E você sentiu muito essa questão, né? E você teve que se virar nos 30 para contornar isso, né? Eu acho interessante essa questão que a Cássia está falando sobre a questão da pandemia, né? Foi muito, para mim, foi muito peculiar a pandemia, assim, no sentido de que já tinha um ano aqui aberto, não é? E aí estourou, e a gente estava com alguns projetos, né? Que é interessante, que a gente acompanha, a gente sabe que a gente tinha alguns projetos de marketing, né? De realmente, assim, fazer algumas coisas nesse sentido. Evento presencial. Eventos e tal. E aí, quando a gente se deparou, né? Vamos fechar tudo, e o nosso negócio iniciando, né? A Cássia pode até falar como é essa questão do início do negócio. E aí eu tinha os clientes, eu só atendia de forma presencial, era até um preconceito, eu como psicóloga, eu falava que online não dá certo, então eu atendo presencial, é isso que faz sentido para mim. E aí quando eu me vi na pandemia com os clientes que eu tinha, alguns não quiseram migrar online, mas para eu continuar tendo renda eu teria que migrar, né, para o online. E aí eu falei assim, então vou tentar, né, porque eu quero continuar, né, eu preciso continuar o meu negócio. Então eu fui para o online. Alguns clientes que eu já tinha, não, Karina, não funciona como eu pensava antes, né? Não funciona, não dá certo para mim. Só que o que foi interessante nesse sentido da pandemia é que, como nós estávamos vivendo dentro de uma situação, de um contexto de muito medo, de muita angústia, de muita incerteza, eu percebi que eles foram embora, mas ao mesmo tempo a demanda aumentou no sentido de ficar todo mundo confinado dentro de casa, e aí a necessidade psicológica fica maior. Então a procura do psicólogo nesse contexto, né, de insegurança, de crise, aumentou. Então hoje em dia, assim, para quem sabe a questão psicológica, né, a psicoterapia, a terapia, ela está em alta. Então falam que o mercado da psicologia está super valorizado, pessoas procurando. Só que também tem um contexto de Hortolândia, né, a minha localidade. Eu atendo online hoje, então hoje eu fiz me abri para essas duas modalidades, então eu atendo presencial e online, e aí eu percebo que eu tenho um contexto também da localidade que é o Jardim Amanda, que também é outra coisa, outro desafio, né? Que é outro público, outro contexto social, então também tem isso, assim, dentro desse contexto, assim, do nicho, né, cliente, não sei se deu para entender. Sim, nossa, acho que cada um está sentindo de uma forma ou de outra essa pandemia, os desafios, tudo, e é isso, a gente tem que não deixar logo à frente, tentar ver onde o cliente está e tentar conseguir, né? E nessa crise parece que a gente se descobre, né, porque assim, eu não atendia cliente infantil no online. Gente, eu realmente me descobri essa criança no atendimento online, assim, brincadeiras, e super funciona. Eu acho que também isso é interessante, né? Às vezes você está numa crise aí e às vezes a gente quer evitar essa crise de forma completa, evitar, não sei, mas ali na crise você é mais inovador, você cria uma força dentro de você. Eu percebo assim que eu tenho força para lidar com as crises. Eu tenho e no ramo da contabilidade ainda, foi até melhor para os empreendedores, porque o contador até então, ele era muito técnico. Como eu comecei no escritório recentemente, já vim com uma modelagem mais moderna de atendimento, mas a maioria dos escritórios, eles têm assim uma entrega muito básica de burocracia. E aí essa pandemia veio igualar esse ramo, porque aí agora todo mundo tem que oferecer algo a mais do que uma burocracia, e que é exatamente a contabilidade pode dar, que é o quê? Uma gestão para o empreendedor, ajudar ele nas finanças, em outras áreas de dificuldade, que essa pandemia veio a ser essencial, né? Porque todo mundo se viu ali numa crise, e onde que vai mexer? É numa despesa, é no financeiro, é num jeito de pensar sobre o dinheiro também, né? O público. Então o contador foi essencial nessa hora.
Eu achei assim que também foi ótimo nesse sentido, de atualizar a minha área, atualizar o meu ramo. E deixar ainda mais feliz, sabendo que eu já estava assim, já tinha mais a ver com o seu perfil, né? já tinha exatamente a motivação e o propósito que tinha me feito abrir. Isso que é bacana. Como dizem, enquanto um chora, os lenços. Ainda não estou nesse ritmo, mas, né, estou aí, tentando fazer. Mas é isso que é legal, conseguir encontrar a oportunidade no meio de quando a gente vê que é uma crise. A gente vai ter que fazer É difícil, né? E aí, qual a próxima participação? Quem mais tem aí uma nossa? Tem várias Eu também não sei se encaixa a gente falar sobre essa pergunta aqui. O que aprendeu e o que mudaria se começasse hoje? Eu acho que dentro, né, a gente está falando de empreendedorismo, né, do nosso negócio, eu achei essa pergunta interessante porque eu aprendi bastante coisa, assim. E esse sentido, assim, de se eu hoje abrisse um negócio, muitas coisas que eu faria novamente. Ou até, por exemplo, assim, quando eu entrei aqui, foi interessante que eu falei assim, as meninas, a gente comprando, né, os móveis, vai precisar disso, vai precisar daquilo, e eu me lembro que eu falei assim, eu não vou usar computador, meninas, não se preocupem com isso. Eu lembro mesmo. E eu batia e assim, não, Karina, tem que mexer no computador, meu Deus, que eu achava na minha cabeça que a gente vinha assim, entrando e saindo do meu consultório. Eu nem lembro de colocar a mão no computador. A ilusão dos empreendedores de hoje vai bombar no segundo mês. Gente, e aí eu acho, isso eu acredito que eu me joguei dentro dessa possibilidade, dessa oportunidade que eu recebi, mas hoje eu aprenderia mais sobre, estudando mesmo, assim, sobre o que é uma empresa, o que é um negócio, então eu aprenderia sobre o empreendedorismo, sobre o marketing, eu mudaria isso, se hoje eu fosse começar. Teria mais conhecimento nessa questão mesmo, assim, de tudo que envolve a habilidades, né, de empreendedor. Porque até falando isso que você está falando é muito importante, porque a gente às vezes está tão preocupado em exercer a nossa profissão, que eu também tive esse problema. Eu tenho que ser advogado, então minha preocupação é vou estudar direito, vou estudar tudo que eu preciso para atender o cliente e fazer o processo dele dar certo. O nosso foco acaba sendo esse, né, pelo menos meu. E aí falhou em desenvolver as outras áreas, porque você vai ver quando você é empreendedor, não é só advogado, no meu caso, também tem que saber sobre finanças, sobre gestão de escritório, tem que saber sobre atendimento de cliente, é tanta coisa sobre marketing, que você fala, gente, sério, tudo isso, eu achei que era só advogar. Já pra mim teve uma experiência já tinha uma visão um pouco melhor, porque né? como minhas variáveis, já permite a gente ter essa noção do empreendedorismo. Eu fiquei muito no mundo das ideias. Então, para mim, foi a ação que foi o que pegou para tratar. Se eu começasse hoje, eu começaria tendo ações, mais do que planejamento. Porque foi muito planejamento, era muito da ideia. E quando eu me via, não demorava muito tempo para começar a agir. Então, hoje eu já ajo mais. Ou se eu tivesse começar a dar uma dica para alguém, né? Se você é uma pessoa que planeja muito, começa a fazer, porque os negócios você não vai conseguir prever. Eu fiquei com uma dúvida no sentido de você começaria antes a empreender ou não é nesse sentido? Não, no sentido de fazer todas as coisas mesmo. Então, vocês falaram que estudaria empreendedorismo. Eu estudei muito empreendedorismo, antes de pôr em prática qualquer coisa. O marketing, eu até tenho dificuldade no meu marketing, porque eu estudo primeiro antes de fazer uma gravação que seja. Então, assim, começa a fazer as coisas, não vai. Às vezes você não vai ter dinheiro mesmo. Eu vi podcast, ainda gravou um, então não tem como. Eu tenho essa mania de ter muito esse planejamento. Eu sei que algumas pessoas se identificam com isso, né? Enquanto elas não se planejam, outras se planejam demais e acabam não agindo. Então, eu tenho, às vezes, paralisa a pessoa de ficar planejando e faz, muita né? coisa. Às vezes tem gente que até fala, é melhor fazer o mal feito, é melhor o mal feito do que o não feito. Às vezes fica estudando e não faz nada. E às vezes se a pessoa tivesse ido lá, feito algo ruimzinho, pelo menos depois ela melhor. E empreender é isso, não vai ser perfeito de mim. Nosso podcast aqui mesmo já vai ser É verdade. Está sendo uma luta gravar isso pra Você tem ideia. A gente queria achar que já ia No dominar. segundo dia para gravar esse podcast, tem que ter noção, horas antes, já está 6 horas tentando gravar esse podcast, mas é isso, né? A gente quer fazer da forma como dá, né? Tem expectativa de fazer diversas formas dentro do negócio, mas se joga e faz como dá, né? E nem tudo vai sair como a gente queria fazer podcast. Gravar um podcast, fazer tudo certinho. Mas quando foi na prática, a gente descobriu que não sabia mexer em programa, não sabia habilitar os microfones.
se virando da forma que a gente conseguia, né? E até assim, você tem uma dica, assim, eu acho interessante pensar assim, uma coisa que me ajuda a me jogar mais em fazer, assim, eu tava até percebendo isso, é você se comprometer com alguém. É no sentido assim, as redes sociais, né? Ele jogou, a gente vai fazer uma surpresa. E eu sou tão compromissada com o que eu falo, que eu falo, gente, de alguma forma eu tenho que fazer uma surpresa, né? Então eu acho que é isso que é interessante para às vezes sair, né, do projeto só das ideias e trazer um pouco mais para ação, eu preciso muito de um compromisso, assim, mais do que não seja só comigo, né? Porque às vezes com você vai deixando, mas quando é com o outro, aí é cumprir mais. E tem muita gente que faz isso como estratégia, eles colocam no Instagram lá, eu vou na academia, eu já vi várias pessoas, mas eu não queria mais ir, mas eu já tinha falado que ir, então eu tive que ir, porque senão depois eu ia passar de mentirosa na internet. E assim, eu tava num propósito que eu não tava entrando nas redes sociais. E aí, o fato de ter um compromisso com vocês também me ajudou. Então, às vezes, você ter pessoas, né, compromisso de pessoas te ajudando também é uma coisa importante, né? Sim. Nesse sentido, você tem uma pergunta, não é, das três, cara? Acho que tem alguma coisa assim que eu no início, que a gente começou as três. Era naquela da motivação. Por que começou a ser da tua mãe? Começou assim, né? Era da tua mãe. Foi Deus mesmo, foi Deus preparou tudo. E a gente não deu coragem para outra, porque como a gente falou, eu acho que para mim o que faltava era muita coragem para tomar uma decisão como essa, de sair de uma profissão que eu estava, né, bem estabilizada financeiramente, só que tinha outros fatores, e aí a coragem que faltava para... Então, já estava 15 anos no seu emprego, né? Estava 16 anos. 16 anos trabalhando, mas não fazia mais sentido, não tinha mais sentido com o que eu estava. Só o que me segurava mesmo era o medo. E aí quando eu não tinha mais medo, isso que eu percebi, não sei se acontece com vocês também. Muitas coisas eu consigo tomar decisão quando a minha motivação é o outro, e não a mim. Então assim, quando minha motivação é minha família, quando minha motivação foi minha mãe, vem a coragem, e aí a coragem faz eu conseguir transformar algumas coisas na minha vida. Eu creio que a motivação da mãe foi o que motivou todas nós, né? Porque a gente todos trabalhávamos no emprego, de alguma forma a mãe fica doente, fez a gente querer sair do nosso emprego. Eu não tinha flexibilidade, então eu não poderia ajudar a mãe naquela fase. Eu precisava mesmo ter flexibilidade, ter autonomia do meu trabalho, lá era muita exigência, então não tinha jeito. Então é como se ela mesma me motivasse a ter que tomar essa decisão de sair. E aí o empreendedorismo foi a oportunidade. Eu saí do meu emprego e agora eu tenho família, eu posso ficar em casa sem fazer nada. E aí veio a nossa vez, né? Uma foi ligando na outra mesmo assim. Eu creio que a motivação para mim foi a mãe também, porque quando eu saí a primeira vez, foi justamente porque eu não estava mais feliz mesmo, trabalhando para alguém, falando, não, isso não estava me fazendo bem. E eu até confundi pensando que era a advocacia que eu não gostava, porque eu não quero mais advogar, não gosto disso. Mas na verdade era o emprego que eu não gostava. Então eu saí a primeira vez. E aí quando eu vi que não deu certo, que eu comecei a penar, né? E aí o Marcos me cobrava, porque meu marido falava, e aí, Carmen, eu não consegui vender cliente. Comecei a fazer diligência, mas tudo muito sofrimento. Eu falei, eu tô indo, né, Carmen? Nossa, a Carmen não foi meu proposta. Do Bradesco, tipo, que não deu resultado, foi muito engraçado. E aí eu me virava assim como eu podia. Só que não deu certo, porque as contas batendo, a coisa não acontecia, então eu voltei a trabalhar no emprego. Então, para sair de novo, para fazer uma coisa que seja tudo errado, para mim era mais difícil. Então, a motivação mãe que eu comecei a falar, não é possível. Pode ser que eu não tenha mais tempo, mas eu estou aqui, perdendo muitas horas trabalhando aqui, desde que a mãe está doente. Então, foi também para ter uma motivação de falar assim, não, pela segunda vez eu vou tentar, de algum jeito, tentar ter um tempo mais livre, assim. E eu pensei agora, assim, nesse sentido, assim, sobre que às vezes o CLT, né, ele dá uma segurança para a pessoa. Com certeza. E quando você tem uma pessoa doente, assim, pelo menos para mim, quando você tem uma pessoa doente na sua família, no sentido como a mãe, né, um câncer terminal, me parece que você percebe que a vida não tem essa certeza. Então a gente conviveu... Você dá mais valor, né, no tempo, porque não é um tempo longo, né? Você sabe que você vai perder a pessoa. É limitado, você tem que tomar agir. Sim. E a técnica que mais teve essa coisa de sair por causa da mãe mesmo, que aí você saiu sempre para cuidar da mãe, né? Sim. Não tem como cuidar dela, né? É a primeira que... Foi nesse sentido mesmo. E eu acho interessante pensar, né, sobre essa questão, né? Vocês estão falando sobre o que motiva, né? Tem até uma pergunta aqui, né? O que motivou, no caso, vocês estão falando a empreender. E aqui
que na minha pergunta está falando assim, o que motiva você a continuar? Legal. Né? E eu acho interessante assim, não parei para pensar em como que eu ia responder isso, mas eu acho que está dentro do contexto que eu falei sobre o controle. Eu percebi que eu abracei essa oportunidade, assim, é até interessante pensar, né? Como o Caio, nosso irmão, está aqui, e eles tinham um projeto de ter uma empresa que nós, como irmãos, todos fizemos faculdade, né? Então parece que Mesmo o Fernando está fazendo, mas ele está aqui também com a gente. E ele tinha esse projeto, eu lembro do Caio falando da gente trabalhar todo mundo junto, mas não era um projeto nosso, assim, a gente nunca pensou em trabalhar nós três juntas. Não. Então, nesse sentido, assim, do motivar, eu percebo que eu peguei essa oportunidade para mim. Então, hoje eu penso assim, eu estou aqui empreendendo, amanhã eu não sei. Eu não sei o que Deus tem para mim amanhã, eu sei o que eu vou fazer amanhã. Então, eu estou pensando mais nisso, nessa oportunidade que eu tenho hoje. Então, é isso que me motiva, assim. Eu estou aqui agora e eu quero me empenhar, me esforçar para fazer que isso dê certo. Então, é isso que me motiva. É claro que eu tenho os meus propósitos dentro da área, né? Por que eu escolhi psicologia? Por que eu escolhi uma profissão que atende pessoas? Né? Então, acho que até hoje a minha escolha profissional me mantém nisso que eu faço hoje, né? Que é ajudar as pessoas. Então, é isso que me motiva até hoje. Às vezes eu paro e penso, será que eu estou ajudando mesmo as pessoas? E aí, se não tiver essas motivações, né? Porque o dia a dia é sempre muito difícil, né? Empreendedorismo. É verdade. Também, eu percebo que o que me motiva todos os dias é a minha família, é o fato de eu também já ter, né, querendo ou não, o tempo tem algo que me motivava muito. Não sei vocês, mas pra mim, eu já tenho 38 anos. E eu falo assim, gente, agora eu não tenho outra opção, tem que dar certo. É aquela famosa frase que a gente no começo ficava até brava, né? Vocês já deram certo. Quando começa a empreender, as pessoas, graças a Deus, né, pessoas que acreditam em você, porque são poucas, né? São poucas. Jamais Tem gente que não acredita, muita gente não acredita, os poucos que acreditam que ainda conseguem falar essa frase, né? Vocês já deram certo. Às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, porque é tanta luta, né? Que a gente não quer abraçar, mas pra mim não tem outra opção. Vai ter que dar certo, que agora eu vou tentar até conseguir, né? E tá dando certo. Porque assim, às vezes a gente não chegou onde a gente quer chegar, aquilo que a gente já tem como objetivo, mas a gente já chegou em algum lugar que não era onde a gente estava. Nossa, agora Eu entendi, eu acho que faz sentido, pra mim faz. você já saiu de algum lugar, né? E é interessante que eu às vezes, eu não sei vocês, mas eu no empreendedorismo, eu acho que quem está nos ouvindo que é empreendedor, às vezes a gente quer chutar o pau da barraca e falar de desistir. Vamos ligar numa outra pergunta que tem aqui, falando um pouco de como a gente concilia o filho, o marido, né, o início disso tudo, porque já que a gente está falando aqui de empreender, dos desafios, das motivações, como que para vocês é essa... Eu tenho quando o pessoal me perguntou isso, eu falei, meu Deus, eu nem vou conseguir responder isso, porque será que eu concilio mesmo, né? A gente sempre pensa isso, né? Quem sou eu? Mas foi até engraçado que eu pensei assim, mas conciliar seria o quê? Seria, lá a palavra conciliar, o significado é combinar, né? Nem equilibrar, é combinar. E eu percebo que na minha casa isso acontece. A gente tem a cada fase combinados. Então, para mim, tem funcionado desse jeito. Hoje, o Paulo, né, meu marido, ele também está empreendendo. Então, somos dois empreendedores, coisa que em outras fases, ou era ele que empreendia e eu no CLT, né? Então, está sendo muito difícil essa fase nova. Mas a gente tem esses combinados. O combinado sai caro mesmo. Quem tiver a possibilidade de fazer tal coisa em casa, vai fazer, tudo tem que organizar, dividir. As crianças também já estão na fase de então, aquela crença limitante do nordestino, que a criança de 20 anos, né, tem ainda que ser ajudado, não tem mais, mas ela está há muito tempo, porque teve que ser. Ela está mudando esses 3 anos, que não está convidando é capaz. Nossa, ou seja, ela falou todo mundo, e eu percebo que o que é esse combinado? A gente foi transparente na fase. Então as crianças elas estão entendendo qual é a nossa fase, o que isso gera de dificuldade e de coisas boas, e todo mundo tem que estar engajado nisso, para ajudar, e aí eles têm ajudado.
combinava, cada um tem sua parte, cada um sabe por que mamãe e papai está fazendo essa fase, está buscando esse objetivo. Então, mudar o status mesmo, porque o empreendedorismo, você tem que diminuir os custos ao máximo. Então, quem não estiver engajado não vai entender mesmo, vai achar muito ruim. Então, difícil conciliar quando tem uma pessoa que quer uma realidade que ela não tem mais. Então, a gente tem que alinhar muita coisa, ainda dá tempo, porque é muito nova. O legal é que, por exemplo, como você falou, o Paulinho, que é seu marido, ele já tinha entendido. Eu entendi um pouco melhor. Sim. Porque eu percebo que essa jornada do empreendedorismo é um pouco solitária. Muito. Porque quando a pessoa não está nessa mesma visão, ela não está participando disso, por exemplo, eu e o Marcos, que é o meu marido, ele não é empreendedor, ele está trabalhando mesmo numa empresa, é empregado. Então tem coisas que às vezes ele não entende muito bem. Então eu também tive que aprender a separar na minha cabeça, não, é porque ele realmente não vive isso. Então é normal que ele não entendeu alguma coisa. Eu queria como empreendedor e eu você não entendeu, eu gosto de falar. Mas é isso que eu tô falando, você fala de entendimento do quê? Da dor, assim, das angústias. Às vezes eu falo nesse sentido. Eu lembro que às vezes eu estava em casa, eu estava assim, meu Deus, eu tô com muita dificuldade de dormir. Porque quando eu deitava todos os prazos, os clientes, os casos na minha cabeça, eu falava, Carmen, eu tenho uma dificuldade, realmente só que eu vou te ajudar muito, agora eu vou te dar uma chave de ouro. Deu umas 19 horas, você para de pensar no seu serviço, você não trabalha mais. Não. Ele queria colocar pra mim um horário, então assim, você começa umas 8, quando dá umas 19 você para. Mas existe isso, sabe? Você tá falando de CLT, da empresa, já desligar. Quando eu poder entrar, o problema é que vai dormir comigo, não tem essa. Então assim, a pessoa realmente não consegue, ela não tá ali, entendendo que está sob a sua responsabilidade. Quando a pessoa está trabalhando na empresa, ela vai ter o cargo dela que foi embora, tchau. Ela não tem mais aquela responsabilidade, dependendo do cargo, ainda tem. Mas a maioria não. Então, assim, é difícil da pessoa entender, mas por que você está tão preocupada? Por que você deixou isso afetar seu sono? Por que você não faz? Então, assim, é difícil. Porque você não tem mais vida sozinha. Você se sente meio compreendido, né? Se sente meio compreendido, mas não levar para o pessoal, porque eu tive que passar essa fase de falar, não, é normal para quem não viveu isso. Senão eu ficar sempre achando, você não me compreende, você não me entende, você não me ama. E não, é só porque a pessoa realmente não viveu aquilo. E até eu ouvir a Cássia falar que ela mesmo não entendia o Paulinho quando ele era empreendedor, me ajudou. Eu falava, não, é isso, é uma pessoa que ainda não está tendo aquela visão. É só isso. E também é interessante pensar que o empreendedor é sozinho na angústia, mas dentro do processo de empreender, pelo menos pra mim, faz sentido pensar que todo apoio é bem-vindo e é necessário. Então, desde o primeiro momento que a gente abriu o nosso negócio, eu percebo que a nossa família, a gente fala até a gente tem um termo aqui que a gente fala marketing de Zezé de Camargo, que é a nossa própria família se engajando, participando, apoiando. Então, nesse sentido, às vezes eles não compreendem de forma... Todos os sentimentos, né? Mas eu sei que esse apoio até de parceria também, né, Cássia? Parceria, assim, dentro... Você não pode, pelo menos pra mim, não faz sentido você ser uma pessoa empreendedora sozinha. Você precisa e é necessário você estar com outros empreendedores juntos. Então é interessante pensar sobre isso, né? Na nossa história. Não, e a gente fortaleceu o Creio Mais porque a gente não está sozinha, a gente está junto, já começou juntos, né? Sim. Isso faz total diferença para nós. Também, para mim também. Porque é incrível como a gente acha que tudo tem a ver, só acontece com você. O empreendedor acha que só ele que está passando a dificuldade, que só ele que não vai conseguir. Então, quando compartilha, vê que é uma dor geral, vê que está todo mundo passando por isso, e aí a história de um vai te ajudando, a experiência do outro, aí a gente troca. Eu vou até pensar dica para os empreendedores, que a gente sai, por exemplo, vamos marcar uma reunião, e você só fica chorando as pitangas, nossa, eu estou sentindo isso, e a outra, eu também estou, está acontecendo isso comigo, eu estou sentindo essa dificuldade. A gente não sai como se a gente tivesse resolvido o problema, a gente só desabafou e já ajuda, né? Muito, não. Porque é uma fase, então não é só eu a falha, né? A falha não está em mim. É porque é uma fase. É uma fase que eu tenho que superar. E é interessante que tem 2 meses que eu tive essa crise, né? Eu pensei, não, eu vou fechar meu negócio, estava muito mal, me sentindo com muitos problemas, porque eu trabalho no empreendedorismo, assim, e cada mês eu tenho aquele valor, né? Então não é nada certo por mês, né? Todo mês é como se fosse uma onda, né? Eu tenho que ir juntando para dar conta de todos os meus boletos, né? Toda a minha vida financeira. Não só financeira também, né? Na parte de você estar bem, como psicóloga. E aí tem 2 meses, eu acho que eu também estava nessa crise. A gente quer saber, eu não estou dando conta, não está dando certo. Que
chorando, e aí a gente teve, né, uma reunião, né, num restaurante, na queria que ajudou também. Sair do ajuda, né? E foi interessante, porque realmente eu tava com a decisão de não tá dando certo, eu vou fechar e eu não dou pra isso. Me parece só falar, não só falar, né? Porque eu sou psicóloga, eu sei que falar é bem potente. Mas colocar isso em palavras e realmente mudou, assim, né? Eu falei, não, faz sentido, foi um dos meses que eu mais, assim, me dediquei, me senti bem. Então, realmente, esse partilhar... Eu tive isso muitas vezes. E também compartilhei, e mudou, e como a Carla falou, o Paulo, meu marido, ele teve essa vida empreendedora. Por muitas vezes ele fez essas vezes de falar, não tem a ver com vai dar certo, é assim que acontece mesmo. Tem que superar isso aí e seguir em frente. Então, né? A gente tem rede de apoio, né? Essa rede de apoio para conversar, para compartilhar é muito importante mesmo. Né? Uma das coisas aqui, não sei se encaixa, mas tem uma pergunta só: qual é o seu diferencial de outros profissionais? Por que eu quis trazer essa dúvida que me perguntavam nesse momento? Porque, por causa disso, porque eu percebo que, analisando qual é o diferencial aqui do escritório, a gente vê que tem sido muito funcional, é o que é a atenção, a empatia com o cliente, é saber o que ele está precisando, não o que a gente quer que ele precise. Isso tem sido muito diferente, tem sido um diferencial que eu tenho entregado e as pessoas têm dado um feedback muito bom, de saber, né, o que o empreendedor, antes de ser contadora, eu sou empreendedora também, então eu entendo o que eles estão precisando. E aí isso acaba, né, por isso que eu achei legal saber essa diferença, assim, profissional. E sabe o que eu acho legal? Que essa pergunta, eu consigo perceber, assim, nós três, que acaba sendo o nosso diferencial o atendimento mesmo ao cliente. Porque a gente veio de uma família bem grande, né? Então a gente cresceu em 5, conversando muito. Imagina, 5 irmãos conversando. Então a gente tem essa facilidade de conversar, tem essa facilidade de lidar com pessoas. E eu percebo também, às vezes a advocacia é muito fria. Então, você ter esse olhar mais assim, amoroso, essa gentileza, essa simpatia, esse atendimento mais humano, é um diferencial, né? Claro que você precisa entregar o serviço, fazer a coisa dar certo, mas ter esse atendimento assim é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas, né? A gente achava que era comum, mas não é. A simpatia no atendimento é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas. E eu estou aqui, né, hoje, né, de Hortolândia mesmo, assim, eu não querendo falar de outros atendimentos, mas a gente vê que, às vezes, o serviço é só assim, eu só entrego o que me cabe. Então, se é para vender um prego, eu vou vender um prego. E aqui a gente tem essa ideia de, não é nesse sentido. A pessoa que entra aqui, ela precisa ser, a gente tem essa sensação de que ela vai ser bem tratada, né? A gente vai acolher, vai olhar nos olhos dela, vai dar essa atenção de que às vezes aqui no contexto da localidade não tem carência. Então acho que também isso é um diferencial até dentro do que a Carla falou de personalidade, mas eu também vejo que é bagagem do meu CLT. Eu trabalhei em multinacional, né, nesse sentido que o cliente ele era muito bem tratado, né? Então eu carrego, me parece que é esse combo de vivências que eu tive que me fazem ter essa ideia do cliente. Não, ele precisa de chegar aqui, né? Tem que ter o BIP, né? Nesse sentido, Sim. né? E a gente, quanto cliente também, né? Quer ser bem tratado em qualquer lugar. Então, a gente se observa e eu percebo também que essa bagagem foi essencial. Você saber que as pessoas precisam ter um atendimento com atenção, da forma que quer, né? Que precisa. Você podia até falar, cara, sobre esse sentido, assim, porque hoje sou eu que atendo o meu cliente, nesse sentido. Mas quando você às vezes tem essa veia dentro de você para delegar isso para funcionário, parece que é também um desafio, né? Você fala de reproduzirem essa atenção, esse acolhimento. Sempre porque eu percebo que como a gente, né, quando a gente está começando, a gente tem um modelo, né, uma forma de fazer as coisas, e para replicar isso para outra pessoa já é outro nível de conseguir, e é um meu desafio no momento, assim, conseguir fazer com que não só esse atendimento seja feito por mim, mas para quem estiver aqui no escritório também cumpra, né? Que até para quem entende, você tem agora funcionários, né? Então, você, por exemplo, é uma pessoa simpática que atende bem o cliente, mas e seus funcionários, né? Você tem esse desafio de fazer com que eles também
tenham a mesma simpatia, atenção que você, né? E eu percebo assim, como que eu consigo aplicar esses diferenciais que têm ajudado? É o quê? Com treinamentos. Então a gente faz treinamentos, a gente não só com funcionário, a Carmen adora brinde. Gente, a minha irmã, a Gabi, ela ama dar brinde, ela dá brinde pro nosso aniversário, Natal, Páscoa. Eu tenho uma explicação, porque ela não vem de multinacional, então multinacional não trata bem o cliente. A Carmen ela vai ver a Gabi, né, cara? Eu nunca aprendi com a Gabi. A Carmen tem serviço público. A Carmen tem serviço público. Não, eu ainda não tenho funcionário, mas quando eu tiver Não só por funcionário. Quem faz treinamento ganha brindes também, não é só Não, funcionário. eu tô brincando, mas é uma coisa legal. Você gosta ótimo, né? Tá legal. Não, eu queria só dizer isso, que realmente a gente entrega alguma coisa só para simbolizar, mas o treinamento, as reuniões, isso daí tem sido minha prioridade, para conseguir ter um Você tem diferencial. treinamento com seus funcionários assim, é semanal? É nesse sentido? Não é só treinamento com funcionário. Como é um modelo, né, é para todos. Então eu percebo assim, que o cliente também ganha treinamentos pelo fato dele precisar de determinados pontos, de determinadas áreas que ele não conhece muito bem, que a gente tem bagagem, a gente tem. E o funcionário ele é treinado diariamente a cada atividade, a cada tarefa, porque eu tenho um controle ainda muito acirrado aqui de gestão, de saber o que está fazendo, de entender. Então, assim, ainda estou com esse controle bem centralizado, para que realmente, quando todos estiverem bem treinados, estarem independentes. E você tem essa visão A preocupação deles entregarem o mesmo, da mesma forma, atenção. É bem interessante isso, né? Eu acho que tem que ser, né? Todo mundo quer ser atendido assim. Então, eu quero formar, querendo ou não, pessoas que trabalhem comigo, que independente de quem esteja atendendo, a pessoa que venha saiba, não, ali eu vou ser atendido da seguinte forma, com atenção, com prioridade, com as coisas que for buscar, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho que é meio engraçada, mas eu não queria ser a primeira. Fala aí, então, pra ver quem Qual o maior sufoco que já passou empreendendo? Nossa, eu vou ter que pensar. Sufoco, empreendendo. Vou ter que contar meu caso. Começa com você que Eu fiquei de sucesso, gente. Seu participante que eu Eu não vou contar, mas é assim, graças a Deus, eu não faço isolado. Lá vem. Não, uma boa profissional ela é formada por coisas que você passou, né? Claro. Eu lembro quando eu comecei essa história de empreender, eu tinha trabalhado muito tempo no escritório. E lá eu ficava fazendo um escritório grande, que a gente chama escritório de advocacia de massa, então é muito atendimento. E eu ficava só naquilo. Então sempre fazendo aquela mesma coisinha, só atendendo pessoas. Então fazia um prazo, fazia audiência. Eu lembro que eu até pedi pro meu chefe, falava, eu quero fazer audiência. Ele falava, não, tem que fazer isso que você está fazendo. Então eu falei, não, agora eu vou empreender, eu tenho que me tornar uma advogada completa. Então eu preciso saber fazer audiências. E aí o que eu fiz? Eu comecei a pegar diligências, que é o quê? Advogados que têm processo em andamento, tem um banco lá de advogados cadastrados, aí eu de repente preciso fazer uma audiência em tal lugar e eu não consigo ir nesse lugar. Eu entro naquele banco de advogados cadastrados, falo, tem algum advogado dessa cidade que pode fazer essa audiência para mim? Aí você está lá cadastrado e fala assim, aí você recebe por aquela audiência, por aquele ato que a gente fala. Então eu comecei a fazer isso, comecei a me cadastrar para ser chamada, para fazer várias audiências, só que eu era crua de tudo. E aí eu lembro que dessa vez que eu fui chamada para fazer essa audiência, eu fui, e aí quando me passaram no escritório o que era para eu fazer, você não tem muito contato, você recebe um e-mail e você tem que ir. Mas o e-mail estava lá, que era uma audiência meramente de conciliação, era só chegar lá e falar, não tem acordo. Foi tranquilo, não tem acordo. Já lembrei do meu Eu já posso tranquilamente chegar lá com a cara linda, maravilhosa, não tem acordo e vou embora. Gente, eu cheguei lá, aí entramos na audiência, aí o juiz, então, você, o que ele falou, já tomou conhecimento da contestação, doutor? Eu falei, não é referência, é só apenas uma audiência de conciliação. Ele, não é audiência de conciliação, não, é uma audiência de instrução. O que é audiência de instrução? É audiência onde
Rola que não, a gente vai produzir a prova, ninguém vai ser ouvida, tudo tem que ser feito ali. Eu falei, não, é só apenas uma audiência de conciliação. Eu fui contratada, o escritório passou que é só uma audiência de conciliação. Aí eu disse assim, tá, vamos olhar. Ele entrou lá no processo, ele falou, não, saiu a intimação aqui, realmente é uma audiência de instrução. Aí eu falei, meu Deus, sabe como o meu mundo caiu? Tipo assim, gente, eu fiquei péssima, eu não sabia mais meu nome, eu fiquei muito mal. E aí o advogado da outra parte percebeu que todo o cenário não sabia nem onde eu estava. E ele falou, não tem problema, doutor, vai falar risadinha. Eu trouxe a contestação aqui, ó, pode ler. E aí, depois aquele maço de papel impresso assim, para eu ler, o que eu tive que fazer? Eu tive que me manifestar sobre aquela defesa dele. E geralmente a gente faz por escrito, protocolo antes. Estudando mil coisas. E eu comecei a ler, só que eu bati o olho e não enxergava. Aí o juiz já terminou de ler. Você lê só um minutinho, mas eu não estava enxergando nada. Eu tentando nervosa, totalmente nervosa. Aí, vamos agora ouvir o meu cliente, né? O cliente desse escritório que me contratou. Chegou lá, o cara falou um monte de abobrinha, não tinha nada a ver. Falou que não deveria falar, claro, não foi orientado, né? Porque eu não sabia. E aí, eu sei que era um processo que essa pessoa estava cobrando uma dívida, né, de empresa. O seu cliente, no caso. O meu cliente que eu me contratava só para poder ter acordo. Tá. Mas aí, chegou lá, era só audiência. Ele estava cobrando. E aí o juiz foi lá na mesma hora, deu a sentença na própria audiência e ele saiu devendo. Eu falei, gente, eu não cobrar o negócio, o cara saiu devendo. Aí quando terminou, eu cheguei e falei, calma, eu vou entrar em contato com o escritório, eles vão explicar tudo certinho, ainda tem como recorrer, fica tranquilo. Só que eu falei, fica tranquilo, mas eu mesmo tava sem mão. O cara entrou cobrando, saiu devendo, como que eu não sei fazer uma coisa dessa? E eu fiquei muito mal, eu fui até pra sala da OAB assim, desesperada, e aí encontrei com um advogado, aí ele chegou pra mim e falou assim, nossa, doutora, eu fico com uma vergonha alheia de você. Sabe, mas uma coisa eu me senti humilhada, eu falei, tem que te humilhar mais um pouquinho. Aquilo, naquele dia, minha vontade era falar, nunca mais na minha vida eu quero advogar, nunca mais. Tipo, foi uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida. Mas o que eu fiquei de dinheiro? Quando eu comecei a pegar a próxima dia, eu falei, é só um acordo, não tem problema. Eu sabia o processo de cada abolia tudo, para assim, acontecer qualquer problema, eu sei tudo. Mas eu sei que esse é um sufoco assim que eu nunca vou me esquecer. De alguns outros, mas esse é o pior. Esse é o pior. Eu tenho um também, gente, que eu tô pensando aqui, será que eu coloquei capaz que a pessoa que passou o sufoco vai saber? Eu também, mas esse vai saber não. Mas foi uma coisa muito engraçada. Agora deu o caso lá. Isso acontece. Esse caso já me deu mas foi muito engraçado, porque até a Karina lembra, porque eu tive que compartilhar com ela, porque eu não me aguentava, não sabia que eu chorava. Minha amiga me ligou, né, porque a gente tem que ter, né, os contatos, né, parcerias, né, sempre na profissão. Minha amiga me ligou, cara, eu preciso de uma ajuda que eu não quero pedir para estagiária, porque senão vai dar ruim. Fazer um serviço para um cliente dela. E ela não queria pedir para a estagiária, porque a estagiária estava aprendendo, e não ia, ela precisava cuidar bem desse cliente, fazer. Mas foi o serviço quando eu entrei para fazer, não foi eu fiz o mesmo serviço da estagiária, que era bloquear, excluir lá a notificação do cliente, tinha que imprimir tudo e eu acabei excluindo. Era entrar lá no portal, olhar a mensagem da notificação e passar para ela qual que era o problema. Só que aí, na ligeireza lá de fazer, porque era uma coisa tão simples, acabei excluindo a mensagem, não sabia o que era. O que era a notificação? Eu falei, agora para falar com a minha amiga o que era a notificação. Você conta para ela, diz, pior que a estagiária excluir, né? Consultei isso da empresa, vi que não tinha nenhum problema, mas então estava tudo certo com a notificação. Graças a Deus. Mas resolvi resolver lá, que a estagiária não resolveria para ela, mas não era nem para chegar nesse nível, né, de resolução. Mas tive que fazer, porque fui lá e excluí, então já fiz um mapeamento do cliente dela inteiro para passar para ela tudo solucionado. Mas mal sabe ela que aconteceu pelo perrengue de ter excluído tudo que pior que a estagiária estaria. Gente, eu tô pensando, tentando pensar que eu não consigo. Nossa, eu essa sei foi. é isso um pouco eu posso sempre, só que eu não eu comecei online, às vezes não funcionava, online. Gente, eu tenho uma online também que é muito engraçado. Eu começou as audiências online, né? E aí, gente, é muito engraçado. Os clientes não têm muita noção, porque eles estão fazendo audiência de casa. Eu tenho um cliente que
Eu abri assim a câmera, a gente conversa antes, eu oriento os clientes, só que eu faço orientações do processo, né? Que eu tenho que falar e tal. Algumas orientações, não achava que era necessário falar sobre isso. Mas no dia o cliente abriu assim a câmera, porque ele estava deitadão na cama, assim, ó. Meu Deus, sinceramente, eu falei que está jogando, levanta agora! Aí agora quando eu vou atender o cliente que vai para a polícia, já preparou antes com tudo que precisa do processo, eu me falo, vai com roupa, não vai nu, não vai arrumado. Ele fala tudo, não tem assim uma coisa pontual, assim, eu faço um pouco até hoje, assim, tipo, dependendo às vezes atender alguém, né, que tipo, a mãe veio reclamar, no sentido de, né, já tem o quê? 3 semanas que uma mãe veio reclamar que a filha mudou demais na terapia. Pra mim essas coisas são sufoco, mas eu vou te contar um que até vocês estavam presentes, assim, que é bem pontual. Foi a primeira palestra que eu fiz, quando eu abri aqui, né, o consultório, aí uma multinacional aqui de Hortolândia me convidou para palestrar, falar sobre autoestima no Dia das Mulheres. E aí foi engraçado, porque assim, eu tinha todo um cronograma do que eu ia fazer. E como era a minha primeira palestra, assim, eu queria ser bem flexível, né? Aquela psicóloga que as pessoas têm opção de escolha. Eu tava lembrando até hoje. E aí eu falei assim, gente, eu tenho uma dinâmica, tinha umas 40 mulheres. Inclusive as minhas irmãs estavam lá comigo, né? Aí eu comecei a falar assim, gente, eu tenho uma dinâmica aqui e eu gostaria da participação de vocês. Mas eu queria que vocês ficassem livres, assim, só para participar quem queira. E ninguém, nem as minhas irmãs, falou que queria participar do E aí foi muito engraçado, porque eu fui muito rápido. Eu falei assim, então todo mundo vai participar, ou seja, né? Sair da liberdade para a autoridade. Levando quem quer. Só quem quiser pode participar, se não quiser, ela não tinha todo levando a mão embora. Até hoje não te acha de vida essa história. Mas não foi assim, é uma coisa que acontece no outro lado. É engraçado esse dia, foi engraçado. E esse dia foi engraçado também, porque você fez a pergunta pra gente sobre a nossa questão de como foi a nossa família, como que a gente reagia. Eu lembro que eu contei, nossa, a situação da nossa família, porque ficar com problemas de rejeição. Tal. Aí a casa com a mesma família, com os mesmos pais, nossa, eu super bem resolvida. Eu, nossa, eu tinha muito de mal. Por isso que eu sou a mais bonita, né? Vamos combinar. As duas vezes do mesmo lugar. E a gente não tinha combinado, né? O que falar, e eu tava falando sobre essa questão de ser única. A gente não combina, que dá até medo de sair pau. Eu tenho uma pergunta que falou de pau, tem uma pergunta que gerou polêmica, você até puxou de Melhor, essa daí vai fazer? Não, faz logo já. Eu tenho que falar que eu apanhei antes de entrar aqui. Puxaram meu cabelo antes de começar a gravar. Mas eu liberei perdão, eu já liberei perdão. Não, tem essa pergunta assim, que eu tirei, mas pro lado pessoal, que a pessoa me perguntou de qual é o seu temperamento, né? Porque eu recebi muitas perguntas muito legais no meu Instagram. E aí, tá 4 horas aqui, não dá. Receberam Não sei mais. se o pessoal vai querer ficar ouvindo a gente 4 horas, mas a gente se deixar, a gente falar. E aí, compartilhamentos, né? O pessoal participando, gostou, ajudou alguém, a gente faz mais episódios, né? Sim. E aí teve esse sentido dessa pergunta, qual é o meu temperamento? Eu acho que a pessoa, por eu ser psicóloga, fez essa pergunta, né, no sentido de achar que isso tem a ver, eu gosto de explicar que na realidade isso não tem a ver com a ciência, na questão da psicologia, né? Antigamente eles usavam, né, a questão do temperamento, até era mais voltado para os órgãos, né, que era o coração, então tinha essa questão dos 4 temperamentos, que é quase certo, que sanguíneo de sangue. Não. Só que isso não é saber quais são os temperamentos. Pois é. E aí, só Pelo jeito ele vai saber, né? Mas já tá nem um pouco. Oi? Pelo jeito ela nem deve saber, você não tá nem um pouco querendo validar essa. Não, no sentido que são 4, né? O fleumático, o sanguíneo, o colérico e o melancólico. Eu sei do meu, né? Eu já li esse livro, eu li um livro que tem a respeito, mas era mais voltado para a questão cristã mesmo, falava dos personagens empíricos, mas na questão da psicologia isso não é ciência, no sentido assim, a psicologia não valida isso como um material científico, no caso assim, de pesquisa. A gente comentar até sobre os 5 linguagens do amor, que ele usa muito também para se entender, né? É tipo um conhecimento, assim, a pessoa tem uma experiência ali, né, no caso, a 5 linguagens do amor, ele era psicólogo, ele atendia casais e através dessa experiência de atendimento criou essas 5 linguagens.
individuais, mas tem pessoas que se identificam e falam que super ajuda elas a entender quem elas são, como elas funcionam. Mas dentro do que eu hoje, né, como psicóloga, dentro da ACT, que é a abordagem que eu sigo, eu falo que a gente quer se distanciar do que é diretivo. Nesse sentido de entender que cada pessoa é uma pessoa única mesmo. Né? Então eu realmente tenho esse olhar, não que eu estou validando quem acredita que funciona, mas não é uma coisa que eu busco fazer dentro do atendimento. Às vezes eu acho que essa pessoa, né, como a gente comentou, vai chegar aqui e vai achar que eu vou falar, olha, seu temperamento é tal, você funciona dessa maneira. E dentro do olhar que eu busco da ACT, né, que a abordagem se trata na pessoa ou no cliente, é um olhar assim que você, a pessoa que está sentando ali pela primeira vez, eu vou te conhecer. Eu vou buscar te conhecer e não te direcionar, porque eu não sei sobre você, até você mesmo se apresentar, falar. Colocar a pessoa dentro de um rótulo, né? Sim, dentro de Isso sempre foi um problema, assim, um pouco, para mim, por exemplo, porque realmente as pessoas rotulam, né, a gente. E até esse fator de empreendedorismo, eu achava que não era meu perfil, justamente pelos rótulos. E os rótulos eram sempre assim, um perfil empreendedor, tem que ser uma pessoa assim, muito dinâmica, não pode ser uma pessoa tão pacífica, não pode ser uma pessoa tão calma, né? Porque eu creio que eu tenho essa característica mais calma mesmo, mais centrada, e aí acaba deixando você parecendo que você não pode fazer tais coisas porque as pessoas ficam te rotulando. E às vezes nem é, né? Às vezes nem é sua personalidade mesmo, né? Que eu me descobri como empreendedora, que eu sou mega corajosa, que eu faço as coisas mesmo acontecerem. Tem gente que vai lá, faz e acontece e não fica nada. E você ali na calminha, perfeita, as coisas vão e acontecem. Às vezes aos poucos, devagar, você chega mais longe, a pessoa sai correndo, cansa rápido e para, né, no meio do caminho. E é engraçado que eu tenho um exemplo, né? Tipo assim, lá, quando eu trabalhava, a gente sempre tinha que imprimir muitos documentos, né? Às vezes era uma coisa que eu nem gosto, sou a favor da digital, digital, então é verdade. Então quando eu trabalhava, quando eu imprimia as coisas, às vezes, por eu não gostar de imprimir, as pessoas achavam no papel lá e já falavam assim, esse com certeza é da casa que teve preguiça de vir buscar. Como se eu fosse uma pessoa preguiçosa, né? Sair do lugar e buscar as coisas. Isso me irritava, porque eu não era preguiçosa. E às vezes nem era papel meu, era papel de outras pessoas. Então, era um desgaste, né, de ter que falar assim, por que será que essa pessoa me rotula antes mesmo de me conhecer, né? Achar que aquele papel é meu, não é? E isso me dava um nervoso. Eu falava assim, não é, fulano, olha aí, esse é meu papel. Não é. Desculpa. Mas já assim, por falta de ser pacífica, de ser calma, atrelava outras coisas, né? A preguiça, algumas coisas que não tinha nada a ver. Eu não sei, né? Porque pessoas que têm essa personalidade mais calma, mais assim, um ritmo mais tranquilo. As pessoas associam que a pessoa não é tão agressiva para empreender, não tem um perfil de empreender. Não é, isso é uma coisa muito ruim, né? A gente motivar as pessoas dessa forma. Nesse sentido, assim, ser fraca, né? As pessoas confundem, porque você é mais paciente, mais pacífico com fraqueza. Nesse sentido de rótulos, né, é bem interessante, assim, porque as pessoas têm o rótulo, psicóloga é calma, tranquila. Eu costumo dizer assim, das minhas irmãs, né, a gente tá aqui nós três, a gente pode confirmar que eu sou a menos calma. Né? Até tem uma pergunta dessa que eu não selecionei, mas teve como que é você e irmãs. E as pessoas ficam quebrando muito junto de cabelo. Nesse sentido, né, que psicóloga, né, eu já ouvi essa frase, mas você não é psicóloga, né? Às vezes você está ouvindo uma questão e a pessoa acha que por você ser psicóloga você entende tudo sobre as coisas, que você é totalmente não tem raiva. Então, assim, as pessoas querem colocar em nós esses estereótipos, né? Então porque você é psicóloga, você se conhece ao extremo, você não tem dúvidas, você não tem segurança. Então é nesse sentido, né? Então, às vezes, e dentro do que eu busco, assim, olhar e conversar e ter os encontros aqui com os meus clientes e também fora, né, no contexto do consultório, é sair dessas diretivas, né? Dessas receitas de bolo que muitas vezes aparecem para nós, que a rede social hoje em dia está criando e fabricando assim, a rodo, né? Sim, igual, por exemplo, a advogada, que podem sair brigando, quebrando pau com todo mundo. É o que eu mais ouço. O caso, a melhor solução é a conciliação.
Às vezes, um caso não precisa, às vezes você vai numa audiência, não precisa ficar falando um monte de coisa, brigando com Deus e o mundo, não, vai tranquilo, você vai se manifestar no processo, escrevendo. Então, assim, às vezes não há necessidade, porque as pessoas querem, às vezes, ver o próprio cliente, o sangue do outro, advogado batendo no outro. Não precisa disso, você vai ganhar ação, não precisa de né? Eu olhei com o pessoal lá da igreja, que eu falo assim, minha irmã é advogada, mas ela não processa ninguém. Eu não processo mais gente por ela, eu processo várias pessoas todos os dias. a respeito do seu Mas pessoalmente tranquila. Pessoalmente tranquila. Eu não quero processar ninguém no sentido pessoal, né? Sim. Até no meu chá, eu não quis processar. Mas é verdade, eu percebo que com o cliente eu sou mais assim, agora comigo mesmo, às vezes. Eu acho que eu acho que até deputado, né? Porque não deixa, pra mim, vai, deixa. Casa de ferreiro. Casa de ferreiro, verdade. Elas são as pessoas que mais compreendem, eu mais quebro o pau com elas e elas, Karina, calma, Karina. Calma, quando era criança. Você vê como ela aqui, é o contrário, né? A psicóloga veio acalmar. Então a gente está realmente querendo não ter estereótipo, a gente precisa conhecer, se dispor a conhecer o outro e a compreender o outro, né? Sim, eu acho que e às vezes o outro pode surpreender, né? Às vezes você acha que uma pessoa calminha, não vai ajudar, você vai lá dentro de uma ação, mostra um bom trabalho e fala, nossa, e às vezes outra pessoa gritou, brigou, o sapatinho rodou, perdeu, né? Não tem As pessoas sempre se surpreendem. Mas vamos já se encaminhando para o final. Que acabou de todas as vezes. A minha tem uma ainda, mas eu acredito que é só para mim. Essa quando que eu devo abrir um CNPJ, é bem técnico ela. Então, assim, e a resposta também é super simples. Então, quem tem essas dúvidas, às vezes, né, porque a gente está falando aqui para empreendedores, né, e a gente é empreendedor, mas quando que é a minha fase de abrir empresa, quando eu devo, qual é o momento? O momento certo é basicamente quando os seus custos como o CPF, né, como pessoa física, estiver maior do que você ter uma empresa. Então tem que sempre analisar os benefícios de tributação, os benefícios de como está seu faturamento, para você saber, não, aqui agora eu vou pagar muito mais imposto, vou pagar muito mais coisas do que eu abrir uma empresa que tem benefícios. E às vezes é legal você falar isso, né? Porque as pessoas ficam tão com medo de abrir um CNPJ por pensar que talvez vai ter mais gastos, né? E às vezes não vai ter ajudar a economizar, né? A fase boa para você abrir um CNPJ é justamente você ter menos gasto. Porque significa que sem o CNPJ você vai estar tendo mais risco de ser cobrado tributariamente, de estar sem documentos, sem acompanhamento e fazendo as coisas mais. E o imposto sobre uma pessoa física, às vezes, dependendo do faturamento, é maior do que um simples, né? As empresas sempre têm mais benefícios de seguir do que um autônomo, uma pessoa física. Então, e assim, tem que fazer essa análise. Eu estou no momento, meu faturamento condiz, né? Não com o que eu vou ter de custo, mas com o que de repente eu vou estar pagando mais, porque tem gente que às vezes fica na irregularidade, né, de pagar. Então, se começa a ter um faturamento alto e quiser se regularizar, às vezes, como CNPJ, você fazer não, certeza você vai pagar menos. E compensa fazer essa análise um contador, não a própria pessoa chegar nessa conclusão, né? Dificilmente a própria pessoa vai chegar, né? Você chegaria? Não. Você como advogado, como psicólogo chegaria nessa conclusão? Fazer esse cálculo, é difícil. Então, humanas deve ser. Puxando um pouco a sardinha, por isso que eu tenho percebido que os diferenciais de treinar, fazer reuniões, fazer planejamentos, tem sido bom para os meus clientes, porque eles estão começando a precisar disso. Sim, então não tem como a gente oferecer um produto sem saber o que eles estão precisando. É verdade. Eu tenho mais uma pergunta aqui que eu não fiz. Se pudesse trocar de profissão, qual seria? Nossa! Eu acho interessante assim, eu realmente não pensaria em trocar de profissão nenhuma, porque dentro da psicologia ela é bem dinâmica, gente. Pensa em uma coisa assim que você pode mudar, assim, por exemplo, posso atender no hospital, posso atender voltado para o público do esporte, eu posso atender empresa. Então é bem dinâmico, versátil. Mas eu fiquei pensando agora, eu nem pensei em responder as perguntas, mas eu fiquei pensando, eu não sei se cabe aqui, no sentido se é profissão.
mas eu deixaria de trabalhar como psicóloga para ser missionária em algum lugar. Legal. Não sei se isso casa, eu acho que às vezes casa ser missionário e psicólogo em outro lugar. Não sei se alguém no contexto religioso que quer missionário e tal, talvez alguém não conheça, mas eu deixaria minha profissão para ser missionária em algum lugar, nesse sentido. Mas eu vejo que parece que tudo se alinha, né? Que se eu fosse psicóloga dentro de uma base missionária, também faria super sentido. Sim. Gente, eu quando jovem, eu queria ser jogadora de vôlei. Eu fui adaptando meu time, achando que eu seria até eu pegar o primeiro campeonato, sair chorando, e as meninas, chorona. Mas tô brincando, assim, eu fiz advocacia, então eu tenho essa outra vontade de seguir, né? Então, se eu não fosse contadora, com certeza eu estaria advogando, e ainda é uma boa possibilidade, porque eu tenho o registro, assim, eu tenho a faculdade, só me falta o registro mesmo para seguir. Então, não sei o que Deus me reserva no futuro, mas é uma profissão que eu gosto muito, acho que é legal. Eu acho que eu deixaria também por essa questão de servir a Deus e abandonar a profissão. Ou, sei lá, eu não sei exatamente o que eu deixaria. Deixaria a advocacia para fazer isso, mas eu tenho essa sensação de que eu não vou ficar a vida inteira advogando. É nessa questão do empreendedorismo, abre um pouco a nossa mente de saber que você pode às vezes fazer uma outra coisa, às vezes pegar um dinheiro e investir em alguma coisa e começar um outro negócio. Então eu fiquei meio com essa visão de não estou presa a essa profissão, uma coisa que eu gosto, que eu quero fazer por muito tempo, mas pode ser que um dia eu chegue e fale, não, agora eu vou fazer outra coisa, tá tudo bem, não tem. Mas acho que foi todas, né? As coisas que respondeu conversando bastante, né? Nossa, bem, ninguém acompanhou até aqui. Então é isso, gente. A gente fez esse podcast mais para falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Afinal de contas, a gente está 4 anos empreendendo. Para a gente que está ali no dia a dia, é um tempo que a gente teve muitas experiências, aprendeu bastante coisa. E a gente espera que um pouco do que a gente conversou aqui, né, sirva também como um exemplo, como uma ajuda para quem também está começando. E a gente pretende fazer outros, se possível, for, se de repente tiver algum convidado, ou mais perguntas para responder, né, meninas? E pode participem nos dias aí que forem, né, bom para vocês, se serviu alguma dica que a gente deu, se a gente consegue juntar essa rede, né, porque a gente percebe a dificuldade que é empreender. E eu como tenho muitos contatos aqui com o empreendedor, eu sei o quanto é solitário mesmo, eles precisam de estar conectado, desenvolver várias outras habilidades, e às vezes juntos a gente consegue, né, melhorar. E às vezes estar aqui falando, conversando, até se convidar alguém, pode ser uma rede de apoio, né? Claro. Servir para ajudar outras pessoas. E é isso, gente. Tchau, Até o próximo. por aqui. Beijo, gente. Até, tchau. Vamos sair, quer gravar? Vai ter graça. Eu não acho melhor sair, não. Nunca vi nem você.